De Cristo, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos aqui para realizar mais um estudo bíblico pela Igreja Presbiteriana de Irajá, localizada no estado do Rio de Janeiro, como você bem sabe, no município do Rio de Janeiro. E eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, pastor desta igreja, e pelo privilégio dado pelo Senhor Deus, somente por Ele, Senhor Deus, há 21 anos, trabalhando aqui como pastor efetivo dessa casa. Queremos trazer para você um estudo bíblico. E para isso, convido você de pronto a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 21 ao verso de número 23. Gênesis 2, verso 21 ao 23. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi ela tomada. Por que nós estamos lendo esse texto? Esse texto aqui, ele fala de Eva, fala da criação da primeira mulher por Deus, que é Eva retirada da costela, de uma das costelas de Adão. Por que estamos trabalhando e falando sobre esse texto? Porque há um mito judaico, e também o mito judaico e sumeriano e de outras culturas, que falam que, na verdade, a primeira mulher não teria sido Eva, mas a primeira mulher teria sido Lilith, conhecida como Lilith. E ela teria sido criada, junto com Adão, do pó da terra, da poeira da terra, do pó da terra. Deus criando Adão, cria também da poeira da terra, do pó da terra, esta mulher conhecida como Lilith. O mito surgiu, vou ler aqui para você, o mito surgiu entre os judeus, mas não faz parte da Bíblia Sagrada. Surgiu entre os judeus, mas não faz parte da Bíblia Sagrada, que Lilith teria sido, na verdade, a primeira mulher criada por Deus e não Eva, a primeira mulher. Então, temos aqui um mito judaico e também sumeriano e também de outras culturas, como vamos ver aqui, mas que não faz parte da Bíblia Sagrada. Esta história pode ter sido influenciada pela religião babilônica, porque houve um período, os irmãos sabem disso, houve um período em que Israel, os judeus, ficaram exilados na Babilônia e lá tomaram conhecimento da história de uma deusa da Babilônia que tinha um nome muito parecido com o nome de Lilith, e provavelmente daí tenha surgido essa história também, esse mito relacionado a Lilith. Esse mito, então, sobre essa primeira mulher chamada Lilith, esse mito judaico, ganhou grande popularidade no meio cristão, mas nunca foi aceito pela fé cristã. O pastor Antônio Júnior, fazendo um estudo sobre esse assunto, sobre Lilith, aquela que teria sido a primeira mulher antes de Eva, ele nos faz algumas questões, algumas perguntas bem interessantes. Por exemplo, no estudo dele, ele fala: quem é Lilith? Quem é? Outra pergunta: existiu de fato esta mulher? Terceira pergunta: Deus a expulsou do paraíso? Quarta pergunta: ela de fato foi a primeira mulher e Eva teria sido então a substituta de Lilith? Então nós temos aqui essa questão desse mito, um mito judaico e um mito sumeriano, porque dentro da cultura hebraico-cristã, Eva é considerada, e a Bíblia comprova isso, é considerada a primeira mulher criada assim de fato por Deus. Dentro da cultura sumeriana e também parte da cultura hebraica, Lilith, esse mito judaico, que teria sido a primeira mulher, então, criada por Deus antes mesmo de Eva. E aí nós temos toda uma pequena história sobre esse assunto aqui. A história seria o seguinte, que ela então, criada por Deus, Lilith, criada por Deus do pó da terra, da poeira da terra, junto com Adão, ela se nega a deitar-se sobre Adão por não se achar ou por não se considerar inferior. E na hora do ato sexual, da relação sexual. E aí, em seguida, ela se rebela
e abandona o Éden, E aí você já começa a ver algumas questões aqui, né? Então se fala que ela se nega essa relação sexual e pelo se considerar inferior, então ela se afasta, ela abandona o Éden, o Senhor Deus envia anjos ao encontro dela para fazê-la retornar ao Éden, ela se nega a retornar ao Éden, se recusa a retornar ao Éden, e a partir daí, então, ela é transformada em um demônio. Então Lilith passa a ser um demônio. Bom, seguindo essa ideia aqui, nós podemos verificar que na Capela Sistina há um afresco de Michelangelo, e nesse afresco de Michelangelo você tem um pecado capital. Você tem o pecado da desobediência, que é Adão e Eva comerem do fruto da árvore proibida por Deus, para eles não comerem, e eles comem desse fruto. Então na Capela Sistina, repetindo, tem um afresco enorme, muito bonito, onde tem Adão, onde tem Eva, e ali tem a figura de Lilith. Por quê? Porque ela é considerada então um demônio, como eu falei antes, depois que ela sai do Éden e que os anjos convidam ela a retornar a pedido do Senhor Deus e ela recusa, ela é transformada num demônio. E na Capela Sistina, então, você encontra na figura da serpente que tenta Eva e Adão para comer do fruto da árvore proibida, você encontra essa serpente com o tronco da cintura para baixo, serpente, e da cintura para cima, uma mulher, o formato de uma mulher. E aí se entende que da cintura para cima, no formato de mulher, seria Lilith. Porque dentro da mitologia, e Michelangelo está dentro, ele tem essa compreensão, tanto é que ele faz esse quadro na Capela Sistina, colocando Adão e Eva, o pecado original, a desobediência, comeu o fruto da árvore proibida, e coloca a serpente. Quando ele coloca a serpente, aí ele mostra que ele também absorveu esse mito judaico de Lilith. Mas de que maneira? Absorveu o mito judaico que Lilith seria então agora transformada em um demônio, seria então esta serpente que vai ao encontro de Eva e tenta Adão para que eles desobedecessem ao Senhor nosso Deus e comessem do fruto da árvore proibida por Deus, e a partir daí o pecado entraria na história da humanidade, e a morte, doença e morte entraria também, e Adão e Eva seriam expulsos do paraíso, como Lilith abandonou o paraíso no momento em que ela entendeu que não era inferior a Adão, no momento do ato sexual, da relação sexual. Onde que nós encontramos essa informação de uma Lilith criada do pó da terra, junto com Adão? Nós encontramos isso no Talmud. Talmud significa aprendizado, Talmud significa estudo. Talmud é a coletânea de livros sagrados dos judeus. Dentro do Talmud você conta essa informação que Lilith, então, ela foi criada por Deus da poeira, do pó e do pó da terra. Então a Lilith sempre dentro de uma concepção destrutiva, a Lilith sempre dentro de uma concepção de maldade, como um demônio, né? Uma figura contraditória, uma figura ambígua, com diversas origens. Eu falei na região babilônica, coloquei aqui o mito judaico, da onde ela teria surgido, então diversas origens, né? E uma figura muito, na verdade, contraditória. Bom, a primeira pergunta que nós fizemos, quem é ela, já conseguimos responder para você contando todo esse histórico dentro da mitologia. Dentro da mitologia, conseguimos responder a você quem ela é. A segunda pergunta, se ela existiu, né, nós vamos verificar a partir de agora, se ela existiu ou não. Sobre se Deus expulsou ela do paraíso, também já explicamos aqui. Na verdade, dentro da mitologia, ela que teria tomado a atitude de sair do paraíso. Então não teria sido o Senhor Deus que a expulsou, mas ela tomou a atitude de sair do paraíso, e o Senhor Deus então teria enviado anjos para fazer ela voltar. Mas tudo isso dentro de uma concepção da mitologia. Não há base bíblica, a Bíblia não fala sobre este assunto. Mas vamos ver então agora se de fato ela existiu, como sendo esta tal primeira mulher criada antes mesmo de Eva, e aonde as correntes que são a favor de Lilith como a primeira mulher criada por Deus se apegam dentro da Bíblia Sagrada
para provar essa tese que ela de fato seria essa primeira mulher. Nós vamos ver agora os textos bíblicos que falam sobre esse assunto, vamos trabalhá-los e mostrar que o mesmo texto bíblico que fala que ela seria essa primeira mulher é o mesmo texto bíblico que mostra para nós que ela não é esta primeira mulher. Começando então a desmontar essa ideia de uma primeira mulher chamada Lilith, vamos lembrar aqui que na Capela Sistina, a imagem que se tem lá, feita por Michelangelo, e que é dita como sendo Lilith, uma mulher da cintura para cima e da cintura para baixo uma serpente, que ela, Lilith, teria sido então a serpente, que está em Gênesis, que teria tentado Eva e tentado Adão. Desmontando essa concepção que Lilith seria a serpente que influenciou Eva, influenciou Adão para pecar e comer do fruto proibido pelo Senhor Deus, eu peço a você que você abra a palavra de Deus, e eu farei o mesmo aqui também, neste momento, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 da palavra do Senhor Deus diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui em Apocalipse 12, versículo 9, nós temos a informação que esta serpente, na verdade, era o diabo, era Satanás. Vou repetir para ficar bem guardado. Ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, né? E aqui nós temos uma letrazinha ao lado da palavra serpente, que é a letrazinha H. E quando você vai na notinha de rodapé, vê a letrinha H, ele remete você para Gênesis 3, versículo 1. Aí eu vou em Gênesis 3, versículo 1, seguindo a orientação da Bíblia Sagrada. Em Gênesis 3, versículo 1, eu tenho: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então nós temos aqui o texto de Apocalipse 12, versículo 9, que diz para nós quem era a serpente que tentou Adão e Eva, porque na própria notinha de rodapé da Bíblia Sagrada, nos remete para Gênesis 3:1, onde nós encontramos a serpente já no processo de seduzir Eva e fazê-la com que ela e Adão pecasse contra o Senhor Deus, e o pecado original é justamente o pecado da desobediência. Deus dita uma ordem e o homem, a mulher, ele desobedece à ordem de Deus. Mas a serpente em questão não é Lilith, não é Lilith. A Bíblia diz que a serpente, repito aqui, é a antiga serpente chamada o diabo, chamada Satanás. Então, na verdade, quem estava ali com Adão e Eva, quem estava, na verdade, ali, dito pela Bíblia Sagrada, era Satanás, a personificação do mal, que estava ali como serpente, seduzindo Adão, seduzindo Eva, para cometer o pecado original. E na palavra do Senhor Deus, Gênesis 2, verso 21 e 23. E esse texto aqui é um dos textos que os ateus e os críticos da Bíblia Sagrada usam para poder nos passar a informação que, de fato, Lilith teria sido essa primeira mulher. Veja o que está escrito no texto, então, para você poder compreender. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Adão fala dessa forma, e disse o homem, verso 23, por gentileza, diz assim: Esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nesse texto aqui, nesse versículo, os críticos da Bíblia Sagrada e os ateus, eles olham para esse texto e chegam à conclusão: se Adão está falando, esta aqui é osso dos meus ossos, ou esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, eles querem dizer, eles sugerem então que havia uma outra mulher, que não era osso dos ossos de Adão, não é? Não era carne da carne de Adão, e por isso que ele realiza essa expressão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí se apegam aqueles que entendem
que houve de fato uma primeira mulher que não era Eva, e no caso Lilith, nesse texto, baseado nesse texto. Mas quando você pega esse versículo e não procura entendê-lo de uma maneira solitária, mas dentro de um contexto do que está acontecendo aqui no capítulo em questão, você consegue entender que a referência aqui não está indicando que existiu uma outra mulher que seria a primeira mulher e não Eva a primeira mulher. Mas, na verdade, quando você começa a entender o capítulo em questão e entender aonde está inserido esse versículo 23, você vai entender o que está acontecendo. No versículo 18, no versículo 19, a Bíblia fala: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O que Deus fez? Pegou todos os animais do campo, todas as aves do céu, levou em direção a Adão, para que Adão colocasse nome em todos os animais que ele, Deus, criou. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. E aí você consegue entender que desfilaram diante de Adão todas as espécies animais que Deus criou, tanto macho quanto fêmea. Tanto macho quanto fêmea. E aí você tem um entendimento nessa hora aqui, o porquê que Adão fala: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Porque Deus mostrou a ele a sua criação, a criação dele, Deus. Deus mostrou todos os animais que Deus criou, colocou diante de Adão e disse: Adão, dê nome a esses animais. Macho e fêmea apareceram diante de Adão, e ele olhando, ele deu nome aos animais. E ele via que cada espécie tinha um macho e cada espécie tinha uma fêmea. Mas Adão olha para si mesmo e vê que ele está solitário. Ele, sendo o primeiro da espécie humana, ele está solitário. Ele não tem, não tem uma mulher, não tem uma espécie feminina ao teu lado, como ele viu que os animais que Deus criou tinha, e ele não tem. E no versículo 18, o Senhor Deus fala, diz: mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus quer criar cria a mulher para que ela esteja ao lado desse homem, porque quando Deus fez toda a criação, todos os animais, Deus criou macho e criou fêmea, mas para o homem ele só criou o homem, mas não criou a mulher. E daí então Deus cria, fazendo Adão adormecer, da sua costela, dos seus ossos, cria uma mulher para ele. Então o mesmo texto que os ateus e críticos da Bíblia Sagrada e adeptos da teoria, da mitologia, da existência de uma primeira mulher que não fosse Eva, mas sim Lilith, usam para dar a entender que o próprio Adão está colocando em xeque, mostrando que haveria uma outra mulher, já que ele fala: esta afinal é o osso dos meus ossos. Na verdade, dentro do contexto do texto, você lendo o texto, lendo o capítulo 2, lendo essa questão da formação da mulher, você entende que, ao ver todas as espécies de animais, macho e fêmea, Adão olha para si e vê que ele não tem essa companheira, não tem essa parceira, não tem essa auxiliadora, não tem esta mulher para ser parceira dele. E aí o Senhor Deus cria a mulher. Confirmando essa ideia, então, basta olhar o versículo de número 20, quando a Bíblia diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Está confirmado o que nós acabamos de dizer para você. Então, ele dá nome aos animais domésticos, selváticos, e a Bíblia coloca: todavia para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A palavra auxiliadora aí, ela dentro da língua hebraica, você pode ter um entendimento na palavra auxiliadora como alguém igual a outra pessoa. Então, no caso, não se encontrava uma auxiliadora, não que ela fosse ser auxiliadora para auxiliá-lo, para auxiliar a ele, e auxiliando passa uma impressão de inferioridade. Não, a auxiliadora aqui significa alguém, uma pessoa que fosse igual a ele, semelhante a ele. Lembra, nós estamos falando aqui que ele viu os animais macho, fêmea,
Vamos exemplificar rapidamente para você poder entender. Ele vê o leão e ele vê a leoa, ele dá o nome para o macho de leão, dá o nome para a fêmea de leoa, mas vê que os dois são da mesma espécie, são semelhantes, um é semelhante ao outro. E então essa palavra auxiliadora tem esse significado, o significado não de alguém inferior, que vai auxiliar, e portanto seria inferior, estaria debaixo de um jugo, debaixo de uma ordem. Não, auxiliador aqui no hebraico, o entendimento é que seria alguém semelhante, e está dentro realmente desse entendimento. Ele não tinha alguém semelhante a ele não tinha, por isso que a Bíblia fala, todavia não se achava uma auxiliadora, não se achava alguém semelhante a ele, que lhe fosse idônea. De imediato, então, você tem o versículo 21, que faz, o Senhor Deus fez cair o homem, então, num sono pesado. Ele adormeceu, o Senhor Deus tira uma das suas costelas, né, e fecha o lugar com carne, e cria alguém que lhe fosse uma auxiliadora, cria alguém para este homem que fosse semelhante a ele, igual a ele, já que ele tinha dado nomes aos animais, os animais de espécies semelhantes, macho e fêmea, e só ele que não tinha. Ele, Adão, não tinha um semelhante a ele, não tinha uma espécie feminina ao seu lado. Então Deus cria aí a mulher. Quando você passa a entender o texto, vendo o versículo dentro do contexto e não olhando ele de uma forma solitária, você então entende que ele está inserido dentro de uma ideia de macho e de fêmea, que os animais tinham, mas o homem criado por Deus não tem. Por isso, o Senhor Deus cria a mulher. O ponto que se apegam àqueles que são contraditórios à Bíblia Sagrada e querem dar apoio à crença da mitologia e que Lilith teria sido a primeira mulher, está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Nós, nesse texto, vamos verificar como os ateus e os críticos da Bíblia Sagrada e os adeptos que apoiam a mitologia de Lilith como a primeira mulher, usam esse texto para provar sua tese. Vamos lá? Gênesis 1, verso 27. Diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui você tem no capítulo 1 de Gênesis a informação que Deus cria o homem e Deus cria a mulher. Agora você saindo do capítulo 1 de Gênesis e entrando no capítulo 2, e mais precisamente no verso 7, você vai ter a seguinte informação. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então você tem, neste ponto aqui, a criação, a Bíblia falando da criação do homem, como Deus procede, soprando na sua narina o fôlego da vida. E aí, aqueles que entendem que Lilith teria sido a primeira mulher, entram e falam da seguinte forma, olha, verifica bem, o capítulo 1 fala que Deus criou o homem e a mulher. O capítulo 2, o capítulo seguinte, vem e nos informa de Deus criando o homem. Mas cadê a mulher então? Ora, a mulher não estava no capítulo 1, e por que ela agora foi retirada do capítulo 2 nesse versículo 7, e somente está o homem aí nesse capítulo 2, no versículo 7? Por que a mulher foi retirada? E aí, os ateus, os adeptos da mitologia que Lilith teria sido a primeira mulher, entendem que no capítulo 1 está sendo mencionada Lilith, quando se fala que Deus criou o homem e criou a mulher. E no capítulo 2, ela misteriosamente é retirada da Bíblia Sagrada, Lilith, retirada da Bíblia Sagrada, e aí eles têm esse texto como prova, como fosse uma prova, que de fato existiu uma primeira mulher chamada Lilith, estava no capítulo 1, e que no capítulo 2, quando mostra a criação do homem, não mostra esta mulher, porque Lilith teria sido então retirada do texto, e logo em seguida vem depois a criação de Eva, pela costela de Adão, que Deus abre a carne, tira a costela de Adão e forma ela osso dos seus ossos. Então eles usam então essa informação do capítulo 1, quando tem o homem e a mulher sendo criado por Deus, para o capítulo 2, onde só aparece só o homem sendo criado por Deus, para provar a tese ou entendimento deles,
que Lilith teria sido retirada da história bíblica e que ela de fato seria a tal primeira mulher mencionada no capítulo 1. Primeiro, o capítulo 1, primeiro vamos entender uma coisa, a Bíblia Sagrada, ela não segue muitas das vezes uma ordem cronológica exata. Então o fato de você ter o capítulo 1, você ter o capítulo 2, capítulo 3, não quer dizer que esses capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e por aí adiante está seguindo uma ordem cronológica exata. Muitas vezes uma coisa que é falada no capítulo 2 pode retornar no capítulo 3 e pode ter sido falado no capítulo 1 também. Então não há uma ordem cronológica exata. Este é um primeiro ponto para rebater essa ideia que Lilith seria essa mulher do capítulo 1. O segundo ponto, e aí ainda mais importante ainda para poder fazer, para rebater e mostrar que eles estão equivocados, é o seguinte que nós podemos colocar aqui agora nesse momento. Se é para entender desta forma, que no capítulo 1 foi criado o homem e a mulher, e no capítulo 2 só é mencionado então o homem sendo criado pelo sopro do fôlego da vida nas narinas desse homem que Deus criou, então deveríamos entender também que esse primeiro homem, lá em Gênesis 1, verso 27, não é Adão, mas seria então um outro homem. Então teríamos então uma primeira mulher que seria Lilith e teríamos o primeiro homem que teria um outro nome e que nós sabemos quem é. Se é para entender desta forma, se é para entender que o capítulo 1 está mencionando a criação do homem e da mulher e que essa mulher no capítulo 1, verso 27 seria Lilith e não Eva. Por quê? Porque no capítulo 2, no versículo 7, encontramos a informação da criação do homem com o sopro do fôlego da vida nas narinas desse homem e entendemos então que esse homem é Adão. Mas se é assim, se é para entender que no capítulo 1 a primeira mulher não seria Eva, também deveríamos entender que no capítulo 1, esse primeiro homem criado por Deus não seria Adão, porque Adão está sendo mencionado agora aqui no capítulo 2, o que prova que não há uma ordem cronológica e que, na verdade, o capítulo 1 nada mais é, querido irmão e irmã, querido amigo e amiga, para que você possa entender e, acima de tudo, entender que a Bíblia traz a verdade. A Bíblia é a palavra da verdade do Senhor Deus. Não há mentiras na Bíblia. A Bíblia traz para nós verdade da palavra de Deus. Então temos que entender então que na verdade o capítulo 1, ele é um resumo da criação de Deus. E quando você adentra no capítulo 2, você vê então esse homem que foi criado no capítulo 1, esta mulher que foi criada no capítulo 1, que não é a Lilith, mas é Eva. Você vê no capítulo 2 a forma específica da criação deste homem e a forma específica da criação desta mulher. Por quê? Porque o capítulo 1, ele é, na verdade, um grande resumo da criação. Por isso é citado ali no capítulo 1 que Deus criou o homem, criou Deus, pôs o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É um resumo da criação. E aí no capítulo 2, você tem como esse homem foi criado, o detalhe da criação desse homem. E eu já falei aqui isso para você, do pó da terra foi criado o homem e Deus soprou nas narinas dele o fôlego da vida. E aí você também tem aqui no capítulo 2 a forma detalhada como esta mulher foi criada também. Quando você olha o versículo 21, Deus fez o homem adormecer. E da costela deste homem, no verso 22 e 23, o Senhor Deus cria a mulher. E este homem então olha para ela e diz, olha, esta é o osso dos meus ossos. Ela foi tirada da minha carne, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto irá ser chamada de varoa. Há uma alegria nesse homem, porque ele não está mais só, não está mais solitário. E volto a dizer, ele que havia dado nomes aos animais. Macho e fêmea passaram na frente dele e ele deu nome para esses animais. E agora ele tem a sua parceira, ele tem a sua companheira, ele tem a mulher semelhante a ele, da sua espécie, para que ele pudesse amá-la e para com ela ele ter uma família. Então Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus cria o homem para a mulher para o homem. E Senhor Deus abençoa essa relação sexual desse primeiro casal. E aí você verifica isso, essa bênção do Senhor Deus sobre a vida desse primeiro casal, quando você observa que o Senhor Deus
simplesmente diz assim no versículo capítulo 1, verso 28, que diz assim: e Deus os abençoou, ele lhes disse, sede fecundos. Lá no capítulo 1, onde é o resumo da criação, você vê então Deus abençoando esse primeiro casal, e a relação sexual desse primeiro casal Adão e Eva, é uma relação sexual abençoada por Deus, abençoada com a aprovação do Senhor nosso Deus, que é na verdade a bênção de Deus sobre a vida de um homem e uma mulher para ter relações e para se unirem, é o casamento, é a instituição do casamento. Então conseguimos observar aqui e rebater aqui a ideia de que Lilith seria essa primeira mulher no capítulo 1, do verso 27. Porque se fôssemos entender assim, também teríamos que entender que houve um outro homem, que não Adão. Que esse homem do capítulo 1 seria um outro homem, já que Adão está sendo mencionado no capítulo 2. Mas nós sabemos que tanto Eva quanto Adão aparecem no capítulo 2 de forma detalhada, como eles foram criados pelo Senhor nosso Deus. Para encerrar, falarei igual como fez o pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior usou o Salmo 119, no versículo 160, para mostrar para mim e para você que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é a palavra que traz verdade aos nossos corações. No Salmo 119, no versículo 160, você tem assim a palavra de Deus sendo colocada para nós. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A Bíblia é matéria de fé, E aqui nós entendemos que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, traz para nós a verdade, a pura e mais completa verdade. E aqui o salmista fala: Senhor, as tuas palavras são em tudo verdade. Desde o princípio, que princípio? Desde a criação do mundo, desde a criação dos luzeiros, das montanhas, do céu, dos mares, desde a criação dos animais, das plantas, desde a criação do homem e da mulher. Desde o início, a palavra de Deus, ela é em tudo verdade, desde o início, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, muitos vêm, tentam deturpar a palavra de Deus, dizer coisas que não existem, usar mitologias, né, que não tem base bíblica alguma, para deturpar, confundir o povo de Deus. Mas não seja, querido irmão, confundido não. Eva é a primeira mulher criada por Deus, sim. É ela que está registrada no capítulo 1. É Adão que está registrado no capítulo 1. E é ela que aparece no capítulo 2. É ele, Adão, que aparece no capítulo 2. E Deus os criou para serem homem e mulher. Assim criou Deus a humanidade. Lilith é um mito. Lilith é um mito criado pelo homem. Mas Adão e Eva é verdade pura, é a criação da humanidade, criada pelo Deus que é somente verdade, que é a mais absoluta e pura verdade, que é o Senhor nosso Deus. Quero ler de novo essa palavra para você. Quando ele fala assim: as tuas palavras são em tudo verdade. Desde quando? Desde o princípio, desde a criação dos céus e da terra. Ficamos por aqui, querido amigo e querida amiga, nesse trabalho de hoje, que foi falar para você sobre a mitologia, sobre o nome de Lilith como a primeira mulher. E na verdade a Bíblia Sagrada nos prova que a primeira mulher de fato é Eva. A Eva, a mulher de Adão, semelhante a Adão. Fica com Deus. Semana que vem teremos um outro assunto intrigante da palavra de Deus para conversar para o teu coração. Deus te abençoe. Shalom.